sempre necessário ao estudar a palavra do Senhor, nós nos situarmos o tempo em que o profeta, o ensino, o livro, etc., está inserido, porque assim nós iremos compreender de maneira maior, né? E, obviamente, precisamos sempre à luz do Espírito Santo do Senhor, né? Não adianta nós termos todo o material, né, recursos, se o Espírito Santo não iluminar o nosso estudo, né? Então, o contexto aqui, meus irmãos, assim como foi dito, assim como nós temos estudado, esse contexto aqui do panorama do Antigo Testamento, o Igor falou que o profeta Abacuque, né, ele é considerado um dos profetas menores. E assim também Ageu, ele é considerado um dos profetas menores. E ele bem disse, né, melhor dizendo, não, ele disse que não é por causa da importância do profeta, né? Não é porque Isaías é um profeta maior, Jeremias, estes são melhores ou mais importantes do que Ageu ou Abacuque, mas pelo fato do material produzido por eles. Então, Ageu, ele é considerado um dos profetas menores. Um outro ponto importante é que o período onde Ageu iniciou seu ministério foi um período pós-exílio, um período onde o povo de Israel estava voltando do cativeiro babilônico. Um período onde a gente pode destacar aqui, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então aqui nós observamos que toda vez que aparece um período histórico, é interessante a gente tomar nota, né, desse período para a gente poder entender o contexto que o povo está vivendo, o tipo de relacionamento entre as nações, o período que o Messias viria, né, a Israel. E é interessante que, assim como Ageu, o profeta Zacarias era contemporâneo dele. Então, os dois iniciaram seu ministério juntos, depois do pós-exílio. Interessante também a gente destacar, eu queria que os irmãos abrissem rapidamente em Esdras, livro de Esdras, no capítulo 4, do 1 ao 14. Quem abrir e puder ler, por favor. Isso, capítulo 4, do 1 ao 4. Amém? No momento só até aí. Irmãos, este é o estopim. Aqui está a causa, né? A princípio da rebelião, da rebeldia, do pecado do povo. E sobre as queixas que nós iremos falar nesse momento. Observe que quando Zorobabel veio de Babilônia com o povo de Israel,
ele veio incumbido, ele veio com a responsabilidade de edificar a casa. Não só Jerusalém, os muros de Jerusalém. Se você já leu o livro de Esdras, Neemias, você vai ver que é exatamente a respeito disso que o texto fala, sobre a edificação de Jerusalém e a edificação do templo do Senhor. E aqui nós vemos nesses versículos que Zorobabel, ele ao chegar, alguns samaritanos, eles pediram para, juntamente com Zorobabel e com os israelitas, edificarem o templo. Porém, Zorobabel recusou. E por este motivo, começou as implicações, as barreiras contra os israelitas na edificação do templo. E com isso, meus irmãos, passando-se não apenas semanas, meses, no versículo 5 desse mesmo texto que acabamos de ler, olha o que diz, o versículo 5: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, essa rebelião, né, a gente vê isso em Esdras, porém a gente acha que é pouco tempo, acha que são apenas meses que eles tentam contra Sanbalate e Tobias, né? A gente vê esses principais homens contra o povo de Israel na edificação. Porém, meus irmãos, passaram-se anos, e precisamente, né, aproximadamente, foram entre 16 e 17 anos, desde que o povo parou a edificação e recomeçaram a construir novamente o templo do Senhor. E nesse período é que Ageu começa a vir com a sua pregação, a sua palavra. E aí a gente cabe, quais são, né, as queixas que o profeta diz contra o povo de Israel? Versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, olha só, olha o que estava sendo disseminado entre os povos ali, entre as famílias. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, havia um comodismo, havia uma certa... as pessoas não estavam dando atenção, respeitando o Senhor, não querendo edificar a casa, eles estavam vivendo ao seu bel prazer. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, casas de luxo, casas finas, enquanto essa casa permanece em ruínas? No caso, a casa do Senhor, né, o templo de adoração ao Senhor. Então, a advertência contra aquele povo era sobre a sua falta de consciência, a sua falta de compromisso com a obra do Senhor. E isso não foi apenas 1 ano, 2 anos, se passaram 16 a 17 anos, em que eles, talvez com medo, talvez com receio, e eles se tornaram omissos no serviço ao Senhor. E quantas vezes não é assim com a gente? Quantas vezes a gente não é omisso a respeito da obra do Senhor, no serviço do Senhor, e não somente no serviço aqui, na comunhão, mas também no nosso serviço individual para com o Senhor, em nossas orações, na nossa leitura, no nosso meditar, no nosso caminhar com o Senhor. Quantas vezes nós não somos omissos? Nós nos dedicamos aos nossos deveres, né, seculares, se é que a gente pode dizer assim. Nós nos ocupamos com o nosso dia a dia, com os nossos labores, preocupações, e acabamos sendo sufocados como aquela semente na parábola do semeador. Não produzimos frutos. Porém, aqui nós iremos ver no decorrer do nosso estudo que Deus, ele é misericordioso e fiel em sua palavra. Deixa eu correr aqui. Versículo 5 diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado.
E aqui, meus irmãos, a gente pode perceber essa mesma forma, né, que o Senhor chama a atenção, também no versículo 7. Assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. E é instrutivo para nós. Por quê? Porque o Senhor havia dado prescrições para o povo no passado acerca das bênçãos e das maldições que haveriam de vir sobre eles, se eles fossem fiéis. Havia uma aliança onde eles estavam alicerçados. Deus lhes entregou promessas, e se você pode abrir comigo a Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. Nós iremos ver. Tenho que. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhes: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então aqui, meus irmãos, percebemos nestas palavras a maneira em que há a distinção entre o povo do Senhor e os ímpios em ser separados. E o ser separado, o ser santo, diz respeito em buscar a face do Senhor, em aprender os teus caminhos, em guardar a sua palavra. E o fato é que eles, nós sabemos bem, não foram fiéis a Deus. E não foi só uma vez. Diversas vezes eles deixaram de seguir o Senhor. Em alguns momentos pela idolatria, amando e servindo outros deuses. Em outros momentos, através de alianças com outras nações. Através de relacionamentos, nós lembramos bem, Salomão, ele se extraviou, né, tendo relacionamentos com outras nações e constituindo famílias com incrédulos. E aqui o povo tinha tudo ao seu favor. Havia o decreto real de Ciro, havia a colaboração de alguns representantes das nações ao seu redor, porém eles temeram, eles se esqueceram da fidelidade do Senhor, eles esqueceram que Deus o resgatou do Egito com um braço forte e poderoso através de grandes sinais. Eles se esqueceram. E Deus chama este povo ao arrependimento. Considerai o vosso passado. E quantas vezes nós precisamos parar, respirar e refletir sobre a nossa caminhada, pensar sobre como iniciamos e o curso que nós estamos seguindo, o ritmo que nós estamos seguindo agora, né? Isso me lembra um pouco o que diz em Apocalipse: volta-te ao primeiro amor, volta-te às primeiras obras, não é? E isso cabe a cada um de nós, considerar o nosso passado, como Deus nos chamou, de onde Deus nos tirou e a maneira que Deus está nos abençoando. Vamos seguir, meus irmãos. No capítulo 2, nós observamos acerca da fidelidade do Senhor em preservar a sua palavra. Obviamente nós nos lembramos que Deus falou que da raiz de Davi viria aquele que governaria sobre as nações, né? E que sobre o seu
trono jamais faltaria um rei. Entretanto, meus irmãos, com o exílio, deixou-se de ter um rei em Israel. Né? Isso é fato. Um rei deixou de reinar, e talvez para aqueles que são distraídos, aqueles que não têm um certo conhecimento acerca da palavra do Senhor, possa desconsiderar e achar que Deus é mentiroso, achar que Deus não cumpre a sua palavra. Entretanto, a gente percebe aqui na pessoa de Zorobabel algo muito importante. Vamos ao texto da palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo... Observe aqui rapidamente, meus irmãos, a importância do líder. A importância do líder, deste cabeça que representa todo o povo. Né? Primeiro a palavra é dirigida a ele, ao sumo sacerdote e então a todo o povo, a nação. Quem dentre nós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E aqui uma reflexão, né, sobre o estado do templo anterior, este que era o templo de Salomão, aquele mesmo templo em que a glória, a Shekinah de Deus desceu e preencheu toda a casa, onde ninguém poderia entrar. E aí o profeta pergunta: quem contemplou? E como a vedes agora? No caso, em ruínas, não é mesmo? Em ruínas. Não é ela como nada aos vossos olhos? Não é? Que vergonha para eles observarem o templo do Senhor, que antigamente era cheio de glória, de riqueza, onde a presença de Deus estava ali representada, e agora eles não estão nem aí ao estado que se encontra, né, a casa do Senhor. E muitas das vezes esse é o nosso estado para com a obra do Senhor, o desdém que nós temos, né? As almas, os campos que estão aí brancos, e nós só balançamos o ombro, nós não nos preocupamos com o progresso, com o avanço do reino, não é mesmo? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E interessante aqui, meus irmãos, a gente pode perceber na teologia reformada o papel da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Nós cantamos aqui, né? Tu és soberano sobre a terra. Nós temos o conhecimento teológico acerca deste grande e poderoso atributo do Senhor, cujo que nada lhe furta ao conhecimento. Porém, nós percebemos também a nossa responsabilidade cotidiana em ir ao Senhor, em ir à palavra, em vir adorar a Deus. Né? Deus nos deixou estes meios para que venhamos a usufruir deles. Outrora, quando éramos pecadores, rejeitávamos tudo isso. Porém, quando Deus nos resgata, Ele nos dá o poder em seu Espírito para desejarmos estas coisas, para irmos a estas coisas. E aqui ele fala, né? Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E isso lembra muito o que o próprio Deus falou a Josué, né? Ser forte e corajoso. Ele falou a Josué no passado, antes de adentrar a terra, antes de guerrear, antes de tomar posse da promessa do Senhor. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, observe, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Então, o ponto principal aqui nesse bloco não é o fato de eles terem recursos, saúde, eles terem a ajuda do próprio governador, do próprio rei da Babilônia.
da Pérsia, na verdade, nesse momento aqui, mas do Espírito Santo está ali no meio deles. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, este é um ponto importante, nós não podemos perder isso de vista em nossa caminhada. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, quando eu estava estudando, existe uma dificuldade aqui para determinar o que seria esta expressão, né? Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Existem algumas traduções que dizem o seguinte, e aqui é uma expressão que os puritanos eles usavam muito, né? O desejado das nações. Este versículo, algumas traduções colocam, ao invés de preciosas de todas as nações virão, está, farei abalar todas as nações e as coisas virão ao desejado das nações. Eles interpretam dessa forma. E um outro ponto é entender o papel de Zorobabel neste ponto aqui. O fato é que isso não aconteceu naqueles dias. Nós vemos os apóstolos perguntarem ao Senhor, né? Senhor, veja que grandes coisas ao olhar para o templo, né? Seria o templo de Herodes ali naquele momento. E o Senhor fala, ó, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porém, nesse mesmo evangelho, nós percebemos que Jesus toma para si a representação do templo, quando ele fala aos fariseus, destruí esse santuário e eu o edificarei em 3 dias. Então, o fato é que eu chego a entender, obviamente, aconteceu isso aqui no período histórico, nós não descartamos esta hipótese, porque sim, o templo foi construído, porém o fato todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, e o versículo 9, darei a paz, neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Nós só encontramos o seu cumprimento perfeito em Jesus. Ele sim, ainda que o templo, o tabernáculo e o templo, eles representassem a casa de Deus no passado, Jesus, ele é o representante perfeito da presença de Deus entre os homens. Não é verdade? O templo, ainda que a arca, o templo, representasse ali em Jerusalém a presença do Senhor entre os povos, Jesus é o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Mas eu confesso que há uma dificuldade para os estudiosos em estabelecer o papel de Zorobabel nesse ponto aqui. E o fato, como eu disse, Zorobabel, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de... Ele é alguém que aponta para Jesus como Messias. Ele é alguém que tem um papel importante até a chegada de Jesus Cristo. Vamos seguir, meus irmãos, que o tempo nos é cruel. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora ao sacerdote a respeito da lei. Interessante, meus irmãos. Interessante aqui esta pergunta. E aqui só para a gente ganhar tempo. Desculpa. Ele pergunta ao sacerdote acerca de alguns pontos cerimoniais da lei, afirmando que se alguém santo toca em algo impuro, eu vou ler que é melhor o texto, né? Se alguém levar carne santa na orla de suas vestes, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Ou seja,
através de um elemento, um outro elemento normal, comum, será santificado? A resposta que eles dão é não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam o sacerdote: ficará imunda. Observe a dificuldade, meus irmãos, e a facilidade nesses pontos. A obra de Deus na santificação, feita pelo Espírito Santo em nossos corpos, ele tem uma natureza diferente em relação a nós nos mantermos ali, reto, santo. Enquanto que a facilidade para pecarmos é muito maior. Observe que nesse texto, algo que é santo não torna outra coisa santa. Porém, algo imundo torna outra coisa imunda. E isso me traz à mente aquela passagem em 1 Coríntios, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente vê a dificuldade em ensinar, em doutrinar, principalmente quem tem filhos, que tem que estar sempre ali, batendo, É assim diz a palavra do Senhor. E aí, dias depois, a criança no mesmo erro. Aí os pais vêm, tá ensinando. E não só os filhos, né? Se você está discipulando alguém, é a mesma coisa. Porém, o pecado não. O pecado é rápido. Se dissemina muito facilmente como o bolor. Como uma erva daninha, que você não precisa fazer nada e ela vai enramando e tomando, asfixiando as outras plantas. Vamos correr. E no último ponto, meus irmãos, quero considerar com os irmãos o versículo do versículo 20 a seguir, que diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E aqui, outra vez, a gente percebe o papel de Zorobabel na escatologia, né, do Antigo Testamento, e esta confusão que o Senhor trará. E aqui também lembra muito aquela profecia em Daniel, onde o Senhor lançaria uma montanha, uma pedra, né? Algumas traduções é uma pedra sem auxílio de mãos, contra aquela estátua, e tudo se dissipa. E Zorobabel, mais uma vez aqui, se a gente for perceber, se a gente for fazer um estudo exegético, um estudo histórico, a gente percebe o seu papel, porém ele não cumpre de fato, de maneira plena, o que está sendo dito aqui. Porém, se nós olharmos para Cristo e o seu papel como Messias, a gente pode perceber o seu cumprimento nesta passagem. E Zorobabel como um tipo de Cristo, aquele que aponta para o Senhor no futuro. Então, a gente conclui aqui esta passagem. O que a gente aprende, meus irmãos, na leitura e no livro de Ageu? Importante a gente destacar, sempre há uma maneira e uma forma que o Senhor trabalha com o seu povo em relação a chamá-lo ao arrependimento, separar para si um grupo escolhido em meio aos reprovados. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Às vezes a gente vê esses grandes movimentos aí fora, né, de avivamento. A gente vê pessoas correndo atrás, como foi o mais recente lá em Augsburg. Teve aquele grande mover, né, que eles chamam de mover. A gente vê pessoas daqui indo para lá, fazendo live, fazendo vídeo, aquela comoção. Porém, meus irmãos, um sinal da presença do Senhor no meio do seu povo é quebrantamento, são os joelhos dobrados, comoção, né, o arrependimento de pecado, a volta à lei do Senhor,
a ser fiel a Ele. Então a gente percebe isso aqui, né? A pregação do profeta Ageu para que eles relembrassem o passado, relembrassem o que o Senhor havia feito naquele meio. Um outro ponto que a gente aprende aqui é acerca da fidelidade do Senhor em cumprir a sua promessa. Ele estabeleceu que do trono de Davi jamais faltaria um rei. E nós sabemos que rei é esse. Um rei que ele reina para sempre. Um rei que não tem início nem fim o seu poder. Um rei que se chama Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Nós podemos aprender também aqui que a maldição do Senhor, ela é um aspecto da fidelidade do Senhor à sua palavra. Se Deus diz que traria o mal sobre os infiéis, Ele vai trazer o mal sobre os infiéis. Se Ele diz que vai trazer a bênção sobre os fiéis, Ele trará a bênção sobre os fiéis. Isso faz dele imutável, um Deus verdadeiro. Nós aprendemos isso ao estudar o profeta Ageu, né? A gente percebe que o povo não estava tendo o retorno do seu trabalho. Eles se cansavam, eles buscavam riquezas, se esqueceram do Senhor, da obra do Senhor, porém, aquilo que eles faziam não tinha retorno, não tinha o resultado que eles esperavam, né? Não tinha. E por fim, nós aprendemos que há uma promessa de que um dia virá um rei que reinará para sempre sobre todas as nações. Um rei que o seu cetro é um cetro de justiça, né? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais maldade, nem dor, nem choro, onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá morte, nem mentira. Então isso nós podemos tirar do profeta Ageu. Amém? Vamos orar, concluindo esse tempo aqui. Maravilhoso Deus, te rendemos graças por tua palavra, Senhor, por nos lembrar da tua fidelidade para com teu povo, o teu compromisso consigo mesmo, com a tua própria glória, com o teu poder. Ó Deus, obrigado por pertencer a ti, Senhor. Obrigado por nos chamar à tua presença, por usar-nos como instrumento em tuas mãos. Ó Deus, que sejamos fiéis ao Senhor nos dias que nos resta neste mundo. Ó Deus, nos livra de transgredir a tua lei, de pecarmos contra o Senhor, de nos afastarmos da comunhão com teu Santo Espírito e das práticas em buscar a tua face, Senhor. Deus, abençoe esse estudo, que esta palavra possa gerar frutos em nossos corações, sejamos constantes na obra do Senhor, lembrando que todo o nosso trabalho não é vão, lembrando que aquilo que nós devemos juntar não deve ser aqui neste mundo, devemos buscar o teu reino, a tua justiça, devemos juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam, ó Pai, mas que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, pois sem Ti, como diz a Tua palavra, nada poderemos fazer. Nos dá constância, nos dá perseverança, em nossa inconstância que o Senhor venha e nos auxilie, ó Deus. Ajuda-nos a pôr em ordem a nossa casa, ajuda, Senhor, a pôr em ordem a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso dia a dia, Deus. Que sejamos fiéis a Ti, lembrando que o Senhor é um Deus que é digno da nossa adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém.